Livro Divinos Rivais de Rebecca Ross. Leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. 3. Lendas desaparecidas. Não sou Forrest. As palavras ecoavam por Iris enquanto ela caminhava pela Broad Street na manhã seguinte. Estava no coração da cidade e os edifícios altos a cercavam, aprisionando o ar frio, as últimas sombras de aurora e o assobio distante dos bondes. Ela estava quase chegando ao trabalho, seguindo a rotina habitual como se nada estranho tivesse acontecido à noite. Não sou Forrest. Então quem é você? Sussurrou com as mãos enfiadas no fundo dos bolsos. Ela parou no meio da rua, devagar. A verdade era que tinha se sentido intimidada demais para escrever uma resposta. Em vez disso, passara a noite em um turbilhão de preocupações, lembrando tudo o que dissera nas cartas anteriores. Contar a Forrest que tinha abandonado os estudos seria um choque para ele, a traição de uma promessa. Então ela logo acrescentara notícias do emprego desejado na Gazeta, onde provavelmente viraria colunista. Apesar dessas informações pessoais, Iris nunca assinara com o nome. Todas as cartas para Forrest acabavam com o seu apelido, Florzinha. Ela estava bem aliviada por Winnow! Winnow! Alguém agarrou o braço dela com força. Iris foi puxada para trás de repente com tanto vigor que acabou mordendo o lábio. Tropeçou, mas se equilibrou bem quando o sopro lubrificado de um bonde passou, tão próximo que ela sentiu o gosto de metal. Quase havia sido atropelada. A constatação a deixou de pernas bambas e alguém ainda a segurava pelo braço. Iris ergueu o olhar e encontrou Roman Keat, com a sua jaqueta alaranjada elegante, os sapatos sociais de couro engraxado e o cabelo penteado para trás. Ele a olhava como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. Preste atenção por onde anda, exclamou, e soltou-a como se o contato o queimasse. 1 segundo a mais e você teria se espatifado no calçadão. Eu vi o bonde, respondeu ela ajeitando o casaco. Roman quase tinha rasgado a cabeça, o que teria devastado Iris. Discordo, retrucou o rapaz. Iris fingiu não o ouvir. Com cuidado, atravessou o trilho do bonde e subiu com pressa a escadaria que levava ao saguão, sentindo as bolhas que cresciam no calcanhar. Ela estava usando as botinas delicadas da mãe, que eram um número menor que os seus calçados, mas teriam que servir até Iris conseguir comprar um novo par de sapatos de salto. Como os pés latejavam, ela decidiu que precisava do elevador. Roman, infelizmente, estava em sua cola, e ela percebeu, segurando um resmungo, que teriam que subir juntos. Eles esperaram o elevador lado a lado. Chegou cedo, disse Roman finalmente. Iris tocou a boca dolorida. Você também. Recebeu alguma pauta de Altry e eu não fiquei sabendo? A porta do elevador se abriu. Iris apenas sorriu ao entrar e se posicionou o mais distante possível de Roman quando ele também entrou. A água de colônia dele preenchia todo o espaço apertado e ela tentou não respirar fundo. Faria diferença? Retrucou, e o elevador começou a subir, vibrando. Ontem você ficou até tarde aqui, trabalhando em alguma coisa. A voz de Roman era contida, mas Iris podia jurar ouvir um toque de preocupação. Ele se recostou no painel de madeira e a fitou. Ela desviou o olhar, de repente muito consciente dos sapatos gastos da mãe, da saia quadriculada amarrotada, dos fios de cabelo que escapavam do coque apertado, das manchas no casaco de Forrest que ela usava todos os dias como uma armadura. Você não passou a noite trabalhando na redação, passou, Winnow? A pergunta de Roman a chocou. Ela se virou para ele com um olhar irritado. Como assim? É claro que não. Você me viu ir embora logo depois que eu te ofereci um sanduíche. Eu estava ocupado. Iris suspirou e virou o rosto. Eles ainda estavam se aproximando do 3º andar. O elevador era lento e, como se pressentisse a angústia de Iris,
parou, soltou um tinido e abriu a porta. Um homem de terno carregando uma pasta olhou de íris para Roman e finalmente para o espaço vasto entre eles antes de entrar cautelosamente. Íris relaxou minimamente. A presença de um desconhecido faria Roman se calar, ou pelo menos era o que ela supunha. O elevador continuou a subida difícil. Roman, descumprindo a etiqueta, perguntou: Que pauta ele passou para você, Winnow? Não é da sua conta, Kit. Na verdade, é sim da minha conta. Eu e você queremos a mesma coisa, caso você tenha se esquecido. Não me esqueci, respondeu ela seca. O homem de terno se remexeu, preso no meio da discussão. Ele pigarreou e pegou o relógio de bolso. O objeto lembrou Iris de Forrest, o que mais de uma vez a fez refletir sobre o dilema do correspondente misterioso. Não acho justo que Altrio passe pautas para você sem meu conhecimento, continuou Roman. A concorrência entre nós dois deve ser justa. Seguimos as regras. Não deve haver nenhum favoritismo. Favoritismo? Eles estavam quase no quinto andar. Iris tamborilou com os dedos na coxa. Se estiver incomodado, vá falar com Altrio, sugeriu ela bem quando a porta se escancarou. Mas eu não sei por que está tão preocupado. Caso não se lembre, abre aspas, ela não tem como competir comigo. De jeito nenhum. Ela abandonou a escola Winty Grove no último ano, fecha aspas. Como é? Questionou Roman. Mas Iris já tinha saído do elevador e se afastado em 3 passos. Ela conseguiu com pressa passar pelo corredor que levava à redação e ficou aliviada ao ver que Sarah já tinha chegado e preparado o chá enquanto esvaziava as lixeiras cheias de papel amassado. Ao passar, Iris deixou fechar a porta de vidro pesado bem na cara de Roman e ouviu o ruído dos sapatos e o grunhido de irritação. Ela nem o olhou ao sentar-se à mesa. O dia trazia problemas muito maiores do que Roman Kit. Você está feliz aqui? Sarah Prindle pareceu se espantar com a pergunta suave de Iris. Era meio-dia e as duas tinham acabado de juntas e acabar... Era meio-dia e as duas tinham acabado juntas na pequena cozinha no horário de almoço. Sarah estava sentada à mesa, comendo um sanduíche de queijo com picles e Iris recostada na bancada com a 5ª xícara de chá em mãos. É claro que eu estou, disse Sarah. Não é o caso de todos que trabalham aqui? A Gazeta de Oath é o jornal de maior prestígio da cidade. Paga bem e dá folga em todos os feriados. Toma, Winnow, quer metade do meu sanduíche? Iris recusou com a cabeça. Sarah fazia a limpeza, resolvia burocracias e anotava os recados de Zeb. Ela organizava os obituários, os classificados e os anúncios que chegavam e os distribuía à mesa de Iris ou de Roman para serem editados e datilografados. Acho que o que eu quis dizer é: se foi isso que você imaginou para sua vida, Pringle, quando era criança e tudo parecia possível? Sarah engoliu pensativa. Não sei, acho que não, respondeu. Então qual era o seu sonho? Bem, eu sempre quis trabalhar no museu. Meu pai me levava lá aos fins de semana. Lembro que eu amava os artefatos antigos, as tabuletas de pedra repletas de história. Os deuses, na época deles, eram muito cruéis. Eram divididos entre celestes, a família de Enva, e inferiores, a família de Dacre. Eles sempre se odiaram. Você sabia? Infelizmente, eu não entendo muito de deuses, disse Iris, pegando o bule. Só nos ensinaram algumas lendas na escola, principalmente sobre os deuses que matamos há séculos. Mas você ainda pode fazer isso, sabe? Matar deuses? Perguntou Sarah, a voz fraca. Não, respondeu Iris, sorrindo. Apesar de que isso traria um fim emocionante para essa guerra maldita. Quis dizer que você pode trabalhar em um museu, fazer o que ama. Sarah suspirou e um pouco de molho chutney caiu do sanduíche. É preciso nascer em uma família que siga essa profissão ou ser muito, muito velho. Mas e você, Winnow, qual o seu sonho? Iris hesitou. Fazia muito tempo que não lhe perguntavam aquilo.
Acho que é o que eu estou vivendo aqui, falou, passando o dedo na borda lascada da xícara. Eu sempre quis escrever sobre coisas importantes, escrever textos que inspirem ou informem as pessoas. Com timidez repentina, ela riu um pouco. Mas eu não sei bem, acrescentou. Isso é ótimo, respondeu Sara, e você está no lugar certo. Um silêncio confortável se instalou entre elas. Sara continuou a comer o sanduíche enquanto Iris tomava o chá, olhando o relógio na parede. Era quase hora de voltar à mesa, quando ousou se aproximar mais de Sara e cochichar. Você já deu uma olhada no que a tribuna Incredent publica? Sara levantou as duas sobrancelhas. A tribuna Incredent? Por que você... Iris levou um dedo à boca e o coração a mil. Seria um azar e tanto se Zeb aparecesse ali e as escutasse. Sara baixou a voz envergonhada. Bom, não, respondeu, porque eu não quero ser demitida. Eu vi o jornal ontem, continuou Iris. Na rua. Estavam noticiando a presença de monstros na linha de frente. Monstros? Iris começou a descrever a imagem do jornal. Asas, garras, dentes. Não conseguiu conter o calafrio ao falar e nem separar a imagem de Forrest daquilo. Já ouviu falar disso? Perguntou Iris. Eles se chamam Etherais, disse Sara. Foram mencionados rapidamente na aula de mitologia que eu fiz há anos. Tem algumas histórias sobre eles nos livros mais antigos da biblioteca. Ela hesitou e uma expressão assustada tomou seu rosto. Você não está pensando em escrever uma matéria sobre eles, está, Winnow? Perguntou. Eu estou na dúvida. Mas por que está me olhando assim, Prindle? Porque eu não sei se Autry ia gostar disso. E eu não estou nem aí. Iris queria dizer, mas não era inteiramente verdade. Ela se importava sim, mas apenas porque não podia perder para Roman. Precisava pagar a conta de luz, precisava comprar sapatos bonitos que coubessem seus pés, precisava comer com frequência, precisava ajudar a mãe. Ainda assim, queria escrever sobre o que acontecia a oeste, queria escrever a verdade, queria saber o que Forrest enfrentava na linha de frente. Não acha que Oath precisa saber o que está acontecendo lá fora? Cochichou. É claro, respondeu Sara, ajeitando os óculos no nariz. Mas quem sabe se os Aetherais estão mesmo na linha de frente? Afinal, e se... Ela se interrompeu bruscamente e olhou para trás de Iris, que se empertigou e se virou, fazendo uma careta ao ver Roman na porta da cozinha. Ele estava recostado no batente, observando-a com os olhos entreabertos. Ela não sabia o quanto ele tinha escutado e por isso tentou sorrir mesmo com um nó no estômago. Estão conspirando? Perguntou ele, a voz arrastada. Estamos, é claro, respondeu Iris alegre e levantou a xícara em um brinde. Obrigada pela dica, Prindley. Preciso voltar ao trabalho. Mas você não comeu nada, Winnow? Protestou Sara. Não tô com fome, disse Iris, se dirigindo à porta. Licença, Kit. Roman não se mexeu. Ele a olhava fixamente como se quisesse ler os seus pensamentos, e Iris lutou contra a tentação de ajeitar os fios soltos do cabelo, de apertar os lábios em um gesto ansioso. Ele abriu a boca para dizer algo, mas mudou de ideia, batendo as arcadas dentárias quando cerrou os lábios e abriu espaço. Iris passou pela porta. Seu braço roçou no peito de Roman e ela o ouviu arquejar, sibilante, como se o queimasse. Iris quis rir. Queria provocá-lo, mas sentia-se esvaziada de palavras. Ela voltou à mesa e deixou ali o seu chá morno. Vestiu o casaco e pegou o bloco e o caderno, sentindo a intensidade do olhar desconfiado de Roman do outro lado da sala. Que ele se perguntasse aonde ela iria, pensou, segurando o riso. Enfim, saiu da redação. Iris avançou até o fundo da biblioteca, onde ficavam os livros mais antigos em prateleiras muito protegidas. Nenhum daqueles exemplares poderia ser tomado como empréstimo, mas era possível lê-los na mesa da biblioteca, e Iris escolheu uma obra promissora e a levou a uma mesinha.
Ela acendeu a luminária e folheou as páginas com cuidado, pois de tão antigas estavam salpicadas de mofo e pareciam seda ao toque. Páginas que cheiravam a poeira, a túmulos, a lugares acessíveis apenas no escuro. Páginas repletas de histórias de deuses e deusas de muito tempo atrás, de antes dos humanos os dizimarem e aprisionarem no fundo da terra, antes da magia ter começado a florescer do solo, emanando dos ossos divinos, encantando certas portas e construções e se instalando em raros objetos. Porém, Enva e Dacre tinham despertado de suas prisões. Eithrais haviam sido avistados na linha de frente. Iris queria saber mais sobre eles. Ela começou a anotar a história que nunca aprendera na escola. Os celestes que comandavam Cambria do Alto e os inferiores que reinavam abaixo. Antigamente, 100 deuses compunham as duas famílias cujos poderes individuais se espalhavam pelo firmamento, pela terra e pela água. Porém, com o tempo, eles mataram uns aos outros, um por um, até restarem apenas 5. E aqueles 5 tinham sido derrotados pela humanidade e entregues como espólios aos detritos de Cambria. Dacre, enterrado no oeste, Enva no leste, Mir no norte, Alva no sul e Luz no centro. Eles nunca deveriam ter despertado do sono encantado. Seus túmulos eram indícios da força e resiliência mortal. Mas talvez, ainda mais importante, dizia-se que eram lugares de grande feitiço que atraíam os doentes, os fiéis e os curiosos. A própria Iris nunca visitara o túmulo de Enva no leste. Ficava a quilômetros de Oath, em um vale remoto. Iremos lá um dia, Florzinha, dissera Forrest no ano anterior, apesar de nunca terem sido uma família devota. Talvez sintamos o gosto da magia de Enva no ar. Iris se debruçou sobre o livro e continuou a buscar pelas respostas que desejava. Como um deus atrai outro? Dacre começara a guerra ao incendiar o vilarejo de Sparrow e matar os fazendeiros e as suas famílias. Porém, tal devastação não atraíra Enva, como ele pretendia. Mesmo após 7 meses de conflito, ela continuava escondida em Oath, exceto pelos momentos em que tocava sua harpa, inspirando os jovens a se alistarem e a lutarem contra seu inimigo. Por que vocês se odeiam? Perguntou-se Iris. Qual era a história por trás de Dacre e Enva? Ela revirou as páginas do livro, mas várias folhas tinham sido removidas, arrancadas do exemplar. Havia alguns mitos sobre Enva e Alva, mas nenhum registro detalhado de Dacre. Seu nome era mencionado apenas por alto de uma lenda a outra e nunca conectado a Enva. Também não havia menção aos Eithrais. De onde vinham? O que os controlava? Quão perigoso eram para os humanos? Iris se recostou na cadeira e massageou o ombro. Era como se alguém quisesse roubar o conhecimento do passado, todos os mitos sobre Dacre, sua magia e seu poder. Por que ele estava furioso com Enva? Por que ele instigava a guerra contra ela e arrastava os mortais para a chacina? E isso causou em Iris uma fria consternação.